Olha só, aqui no canal você já viu a gente criando muitas estratégias de execução no Profit, robôs para o MetaTrader, também fizemos backtests utilizando o TradingView, mas o que a gente nunca fez aqui foi criar uma estratégia de execução do absoluto zero utilizando o Block Builder do Profit. Ou seja, a gente vai criar uma estratégia de execução sem programação, sem codificação, de uma forma fácil, arrastando e soltando. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de utilizar tecnologia nas suas operações de trade, de day trade, de swing trade ou até de position trade, se você gosta desse conteúdo, já deixa um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, porque aqui eu não acredito em setup de livro, eu acredito em estratégias matematicamente comprovadas e vamos nessa, vamos criar mais uma aqui agora. Então já estou aqui com o Profit aberto e aqui operações de hoje utilizando o operacional 0,39 no mini índice, né? Batemos todas as metas, mostrei para vocês lá no Instagram. Então se você não segue no Instagram, já segue porque lá eu coloco muitas dicas de programação, de estratégias, de backtests e também mostro as operações todos os dias com esse operacional incrível que é o operacional 0,39, que bateu meta aqui mais uma vez tanto no índice quanto no dólar. Pegamos essa linda venda aqui no dólar e depois pegamos essa linda compra aqui, olha só, com mais de 28 pontos. Então se quiser aprender a utilizar o 0,39, primeiro link da descrição desse vídeo. E para criar essa estratégia sem codificação, a gente vai aqui em estratégias e vamos utilizar essa ferramenta, Block Builder, ou seja, a ferramenta que possibilita que a gente crie as estratégias sem codificar, sem programação. Mas antes de criar uma estratégia, eu vou definir que estratégia a gente vai criar. Para isso, eu vou criar um gráfico aqui do zero e vamos aqui juntos definir uma estratégia. Estou com um gráfico de Petro aqui sem nada dentro do gráfico, sem nenhum indicador, sem nada. E aqui a gente vai definir a estratégia que a gente vai criar. Eu pensei em criar uma estratégia simples, mas que a gente utilizaria dois indicadores para definir os pontos de entrada das nossas operações. E que indicadores são esses? Eu não poderia criar uma estratégia aqui no Block Builder sem utilizar primeiramente a média móvel, o indicador mais utilizado aí por todos. Então vamos colocar aqui uma média móvel, certo? Vou colocar aqui uma média móvel dentro do gráfico. Uma média móvel, pessoal, de quantos períodos? Vou colocar aqui uma média móvel de 34 períodos, por exemplo, é uma média que eu gosto, certo? Então tá aqui uma média móvel de 34 períodos e eu vou colocar um outro indicador muito utilizado, que é o índice de força relativa, o IFR, certo? IFR, busco aqui, ou seja, RSI em inglês, certo? Esse indicador é muito utilizado no mundo todo também, com um padrão de 14. Então venho aqui, insiro o IFR ou RSI dentro do gráfico e também inseri a média móvel de 34 períodos. E vamos lá, qual vai ser a minha operação de compra? Eu posso definir aqui qualquer estratégia para criar a compra, mas eu vou definir aqui uma estratégia que eu acredito que possa ser uma estratégia lucrativa, nunca testei, vamos testar aqui agora. Utilizando o nosso RSI ou IFR, o padrão, gente, eu até vou clicar aqui duas vezes, ó, clico duas vezes aqui, o padrão mais utilizado no mercado é o de 14 períodos, certo? Então vou colocar aqui 14 períodos, estou no gráfico diário aqui de Petro, e esse indicador, ele é um indicador que, o que ele vai nos dizer? Quando ele estiver abaixo de um determinado número, ele vai indicar para a gente uma condição de possível compra, vai indicar que o mercado está sobrevendido. Então vamos buscar aqui mais ou menos quando é que a gente poderia estar buscando compras com esse indicador. Olha só, pessoal, a gente vai fazer isso aqui de uma forma manual, identificar uma linha aqui, ó. Normalmente quando ele está aqui abaixo dessa linha, ó, o preço tende a subir, certo? Isso aqui é só um teste, certo? Olha só aqui também. Então um período aqui que a gente pode estar colocando um valor seria um valor de 40, certo? Então vamos colocar aqui um valor de 40, certo? Vou colocar aqui uma linha aqui com 40, a posição dela vai estar em 40. Então, a partir daqui a gente vai buscar
operações de compra. Em que condição? Ah, só isso, Edgar? Não. Eu quero que o IFR esteja abaixo de 40, mas eu quero também que o preço esteja acima da média móvel de 34 períodos. Ou seja, pegar certas condições parecidas como essa. A gente está vendo aqui que está dando poucas entradas com esse IFR de 14. Eu vou diminuir aqui um pouco o período, certo? Vou colocar aqui um IFR de... O Stormer gosta muito do IFR 2, né? Vamos colocar aqui um IFR 4. Aqui a gente vai ter mais condições de entrada. Olha só, a gente vai ter mais momentos aqui quando a gente filtra um período menor, certo? Então, por exemplo, aqui daria uma entrada. E a gente vai buscar aqui um alvo e um stop, ok? Quando é que a gente vai buscar aqui sair das operações? Eu vou buscar sair aqui da operação de uma forma mais simples quando o preço fechar abaixo da média de 20. Então, o preço vai aqui em cima da média de 20, acima da média de 20. Quando ele fechar abaixo da média de 20, a gente vai sair. Olha só que dá poucas entradas, certo, pessoal? De 20 não, 34, desculpa. Olha só, dá poucas entradas, certo? Já estou analisando aqui, poucas entradas e poucos gains aqui. Já dá para ver de cara que provavelmente a gente tem que mudar aqui alguma coisa, certo? Deixa eu ver aqui se eu encontro uma condição melhor. Vou colocar aqui uma média com período menor, certo? Vou colocar aqui uma média de 9, pronto. Vocês gostam da média de 9? Pronto, a média de 9 a gente vai encontrar mais condições e por ela ser uma média mais rápida, aqui a gente vai conseguir pegar talvez uma movimentação aqui, ó, olha só, pega e sai quando fechar abaixo da média. O mais importante aqui não é a estratégia em si, o mais importante é que você aprenda como criar essa determinada estratégia utilizando aqui o Block Builder. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Estratégia definida, agora sim vou abrir o Block Builder. Venho aqui em estratégia, Block Builder. E aqui, pessoal, a gente vai criar a estratégia arrastando e soltando. Ferramentas no code, ou seja, ferramentas sem codificação, normalmente são assim, são ferramentas mais fáceis para quem tem uma certa dificuldade com programação, o que não deveria ter, porque programação é algo que eu acho de extrema importância em qualquer área que você atua. Você pode usar na programação para trading, para estatística, para medicina, para qualquer profissão que você queira utilizar. A programação é muito importante e se você quiser aprender do zero a programar, tem um curso aí no segundo link na descrição, onde eu ensino do zero como criar estratégias e robôs aqui no Profit. Para quem não sabe nada, certo? Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai criar uma nova regra. A regra vai ser para quê? Para identificar para a gente o ponto de entrada das operações. Então cliquei ali em nova regra e aqui ele já me pergunta qual é a condição daquela regra. O que você quer fazer quando aquela condição ali acontecer vai ser o nosso resultado, certo? Mas primeiro de tudo, a gente vai identificar em que momento aquela condição sendo verdadeira vai fazer algo, certo? Então a gente vai fazer aqui, ó. Se, primeira coisa que a gente vai fazer, se o fechamento, ou seja, isso aqui, pessoal, vai rodar candle a candle. Então a primeira coisa que eu vou procurar é o seguinte: se o fechamento, ou seja, o fechamento do candle for maior do que a média de 9, vocês lembram que eu falei para vocês que a gente colocou aqui a média de 9. Como é que eu faço para colocar a média de 9 aqui, ó? Se o fechamento for maior do que a média de 9. Então, no caso, eu teria que procurar aqui, ó, média e colocar aqui, mas eu não encontro esse indicador aqui de média aqui, não estou encontrando, certo? Então, eu vou arrastar qualquer coisa para cá, por exemplo, como fechamento. Certo? Então fica aqui, ó. Se o fechamento for maior do que o fechamento, então não fica com lógica, certo? Não tem lógica que se o fechamento for maior do que o fechamento. Eu quero que o fechamento seja maior do que a média. Então venho aqui, ó, e já um bizu aqui para você, ó. Clica aqui em editar e aqui a gente vai procurar por indicador. Dentro de indicador, a gente vai sim agora procurar pelo indicador de média, certo? Então podemos vir aqui, ó, e aqui a gente encontra, ó, média de 200 de close. Só que não é a média de 200 que a gente está olhando. Então a gente pode clicar aqui para configurar a média e colocar aqui, ó, média de 9 períodos. Então aqui a gente já tem a primeira condição.
Então, se o fechamento for maior que a média de 9 períodos, ok, Edgar, já tem uma primeira condição. Qual é a segunda condição? Vocês lembram que eu falei do IFR? IFR de 4 períodos. Vamos colocar aqui, então, agora o IFR de 4 períodos. E o que eu quero, pessoal? Eu vou colocar logo o IFR aqui de 4 períodos. Posso vir aqui, ó, e buscar RSI ou IFR ou RSI. Então, se o RSI ou IFR for de 14, ok? IFR de 14, aqui a gente vai colocar o IFR de 14. Não, na verdade eu mudei para o de 4, né? O IFR de 4, ok? For também menor, eu vou colocar menor ou igual a um valor que eu quero, 40. Olha só, eu tento digitar 40 aqui, ele não deixa. Então eu posso fazer da mesma forma, puxo qualquer coisa para cá, venho aqui em editar e aqui eu coloco um valor personalizado, 40. Não era esse valor que a gente queria? Se o IFR fosse menor do que 40, então aqui está a condição. Se essas duas condições acontecerem, o que eu vou fazer? Eu vou comprar a mercado, ok? Então, como é que eu vou colocar aqui, ó? Se isso acontecer, o resultado vai ser, eu vou buy at market. Já aparece aqui o resultado, ó, o que eu quero fazer? Eu quero comprar a mercado. Feito isso, já está feita a primeira condição e o primeiro resultado da minha estratégia. O que eu faço? Adiciono aqui a estratégia. Ele já vai criar aqui, ok? Então, aqui já está feita a primeira condição, a condição de entrada. Mas se eu fizer só uma condição de entrada, a estratégia vai ficar rodando lá, vai fazer só uma entrada e nunca vai sair. Então eu preciso definir condições de saída. Definir com vocês o quê? Definir que a gente vai sair quando o preço fechar abaixo da média de 9. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó, pessoal. Ó, fechamento, ou seja, o preço do fechamento, pô, agora não vai ser mais igual, vai ser menor do que a média de 9. Média, puxo qualquer coisa para cá novamente, certo? Venho aqui, edito, coloco o computador, procuro agora aqui, média. E venho aqui, ó, coloco a média aqui, mas se eu quiser eu venho aqui para ficar mais simples para vocês, clico, coloco aqui, ó. Ok? Feito isso, eu vou fazer o quê? Se o fechamento for menor do que a média de 9, então eu vou sair da operação. Então eu vou fechar a operação. Então eu venho aqui, resultado vai ser, então, fechar a operação. Eu não tinha aberto uma posição de compra, então agora eu vou fechar fazendo uma venda. Então para fazer a venda, eu venho aqui e vou puxar essa daqui, ó. Sell Short at Market. Ou seja, na verdade não é essa, certo, pessoal? Essa daqui, ó. Sell to cover at market. Ou seja, vou fechar para cobrir a operação a mercado. Então, puxo aqui esse resultado para cá. Então, vou sell to cover at market e adiciono a estratégia. Olha só, ele criou a estratégia aqui, e aqui ele vai me dar a opção de criar a estratégia. E olha só que bacana. Olha só o que o Profit vai fazer aqui para a gente, nos auxiliando a criar a nossa estratégia. Ele pede um nome, certo? Vou criar aqui underline, block, builder, FR. Vou chamar de FR, ok? E vou salvar. Estratégia criada. Você deseja abrir essa estratégia no editor de estratégia do Profit? Sim. Então, coloquei aqui sim, certo? Ele está abrindo. E olha só, ele já criou toda a estratégia aqui para mim, certo? Ele cria todo o código, esse código é bem simples e a partir desse código a gente pode fazer alterações que a gente queira. Então, se você conhece um pouco de programação, se você fez o meu treinamento de como criar estratégias e robôs lucrativos para o Profit, você vai entender que isso aqui é a mão na roda e isso aqui agora basta você fazer algumas alterações para que você possa otimizar, possa fazer a alteração que você queira, certo? Então, a ideia do Block Builder é te auxiliar a criar estratégias. Algumas estratégias você vai precisar, sim, colocar um pouco de mão na massa. Mas vamos entender o que ele faz. Ó, ele tem um início e um fim aqui. A primeira coisa que ele olha para entrar na operação ou não, ele olha se estamos comprados. Esse ex-bot aqui, ele está olhando, estamos comprados? Não. Se não tiver, então faça isso.
Então ele faz isso aqui que está no início. Se o fechamento for menor que a média de 9, certo? Na verdade, ele se estiver comprado, ele vai tentar sair da operação. Se o fechamento for menor que a média de 9, então ele faz o sell to cover at market. Se não tiver comprado, é aqui a condição de entrada. Perceba que ele faz primeiro a saída e aqui ele faz a entrada. Então ele vai olhar se o fechamento for maior que a média de 9 e o RSI, ou seja, o IFR, for menor do que a média de 40. Então compra a mercado. Feito isso, vamos executar aqui para ver se ele gera para a gente aqui umas entradas e umas saídas. Vamos colocar a estratégia aqui dentro do gráfico. Então eu venho aqui para o gráfico, volto aqui para o gráfico e o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito em cima do nosso gráfico e vou colocar aqui, ó, inserir estratégia de execução. E aqui eu vou colocar, ó, Block Builder IFR, o que a gente acabou de criar. Coloco aqui inserir e dou OK. E aqui, pessoal, deveriam estar as entradas e as saídas das operações, certo? Ele fez uma entrada aqui e fez uma saída certa aqui, tá certo? Ok? Ele entrou quando o preço fechou acima da média de 9 e saiu aqui nessa operação. Vamos ver se não deu mais nenhuma entrada. Normalmente, quando fecha abaixo da média de 9, né? Normalmente está fechando abaixo do IFR, ou o IFR já está muito baixo. Vamos aumentar aqui o número do IFR. Olha só, o Block Builder ainda tem algumas limitações. Uma delas, eu não poder editar o código. Eu não posso abrir o Block Builder e editar esse código por lá. Eu tenho que editar aqui, por isso que é importante que você saiba um pouco de programação. Vamos lá, vou colocar que o IFR ou o RSI tem que ser menor do que 50, ok? Pronto, aqui já deu bem mais entradas, certo? Deu bem mais entradas, vamos identificar aqui as entradas dentro do gráfico. Olha só, aqui, agora a gente não tem mais 40, a gente vai até 50, certo? Então aqui, por a gente ir até 50... ele acaba fazendo mais entradas e fecha, e quando fecha abaixo da média, ele sai. Aqui fez uma entrada, aqui saiu no loss. Lógico que essa estratégia não foi testada, né? Tô testando aqui como vocês podem ver. Eu esperava que a estratégia tivesse mais entradas e tivesse um resultado até melhor, mas realmente é isso. A gente acaba pegando alguns movimentos bons, certo? Mas num contexto geral, vamos ver aqui o backtest da estratégia. Aqui eu vou selecionar o período que eu vou fazer o teste e vou testar a partir do ano 2000, ok? Vamos ver aqui que deram muitas entradas, ó. Deram bastante entradas, mas a estratégia não foi lucrativa aqui, pelo menos em Petro. Vamos rodar essa estratégia aqui no índice futuro, por exemplo. E olha só, não foi uma estratégia lucrativa também, certo? O que a gente pode fazer? Agora no Profit a gente pode colocar aqui a questão do risco, objetivo de ganho, objetivo de perda, e a gente pode limitar ali um pouco a estratégia. E isso é assunto para um próximo vídeo, certo? O que eu vou fazer, gente? Aqui a gente mostrou que dá para criar sim, o Block Builder é uma excelente estratégia, você pode estar utilizando o indicador que você quiser, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer alguns testes com essa estratégia, tentar fazer alguma otimização nela para que ela possa ser melhorada e conto aí com o comentário de vocês nos comentários do vídeo. Coloquem aí quanto é o alvo que vocês esperam, qual é o RSI que eu devo colocar, qual a média móvel que eu devo colocar, para que eu possa fazer o que vocês estão pedindo aí, fazer alguns testes e na sequência já vai ter outro vídeo onde eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar um resultado melhor que essa estratégia vai produzir, modificando apenas alguns parâmetros, vou procurar alguma forma de utilizar essa estratégia e não só isso, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa estratégia no day trade, eu vou otimizar essa estratégia para que a gente possa estar utilizando no day trade e vou automatizar no Profit. O que vocês acham? Vale a pena? Deixa aí nos comentários. Se gostou desse vídeo, se gostou dessa ideia, já deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal e não deixa de mandar teus comentários aqui e lá no Instagram. Lá no Instagram eu mostro todos os dias as minhas operações de day trade, de swing trade, mostro ali para vocês
as melhores oportunidades do mercado. Então segue lá, não deixa de seguir. E eu vou deixar o link também dessa estratégia aí para vocês na descrição desse vídeo. Então vamos para cima, vamos fazer grana, porque o mercado foi feito pra gente fazer dinheiro, galera. Vamos para cima e não perde o próximo vídeo.